Podemos ser o que queremos ser? Um pouco dessa ideia do self-made man, né? Que é essa estátua tão conhecida do homem construindo a si próprio. Uma ideia muito bonita, mas o importante é a gente saber como é que transforma essa ideia numa atitude. Como construímos a nós mesmos? Podemos realizar qualquer coisa que queiramos? Quais são os limites da nossa realização? A primeira coisa que eu perguntaria quando a gente faz essa colocação do podemos ser o que queremos ser, é queremos ser alguma coisa? Eu acho que isso é a primeira coisa a ser perguntada, né? Em algum momento nós temos pretensão de ser, falando de ser, alguma coisa? Ou simplesmente temos um certo script a ser realizado na vida, um script muito repetitivo, que diz das coisas que teremos, dos lugares aonde iremos, dos lugares onde residiremos, mas não diz absolutamente nada de nós. Se você pergunta para uma pessoa na rua, falando um pouco de estatística, o que ela pretende ser na vida, ela vai te dizer, na maior parte dos casos, onde ela pretende ir, se ela quer fazer uma viagem ao exterior, onde ela pretende trabalhar, onde ela pretende morar e o que ela pretende ter. Quais são os objetos materiais que ela pretende adquirir. E não vai te dizer uma palavra do ser, do que ela pretende ser. Como se não houvesse nada a construir nesse campo. E quando você pergunta o que você quer ser, normalmente aquela perguntinha que a gente faz para a criança, né? O que você quer ser quando crescer? Você está perguntando o que a pessoa vai fazer, e não o que ela vai ser. Que não tem muito a ver com o ser isso. Eu posso ser um engenheiro, pode ser um marceneiro, posso ser um construtor, posso ser um médico. Isso não tem a ver com o que eu sou como ser humano. Isso é uma ocupação. Se eu passo de uma ocupação para outra, eu não deixo de ser. Ou seja, do ponto de vista do ser, a gente não aspira a nada, nem para pensar nesse assunto. Há alguma coisa a aspirar? Ou isso aí é o que foi dado mesmo, seremos isso que somos até o final da vida? Estamos felizes com aquilo que somos nesse momento? Estamos preparados para ser essa mesma coisa até o último dia da nossa vida? Ou isso nos traz algum tipo de inquietude? A gente gostaria de avançar um pouco, ir além. Que tipo de ser humano você gostaria de ser quando tudo isso tiver terminado? Quem já pensou nisso? Um pouco daquilo que o imperador Marco Aurélio, romano, estoico, dizia. Se eu fosse morrer amanhã, quem eu gostaria de ver no espelho? Que tipo de ser humano eu gostaria de ter construído? Ou eu não quero construir nada, eu vim aqui para fazer coisas e não para fazer a mim mesmo. Alguém já parou para pensar, alguém já te disse que o fundamental que você veio fazer aqui é você mesmo? Que as coisas não necessitam tanto assim de você? Se o ser humano não existisse, a natureza talvez estivesse até mais satisfeita do que está. E as coisas continuariam a acontecer dentro do universo. Ah, mas ela não teria máquinas voadoras. Teria sim, tem planeta voando para todo canto, cometa, está aí voando, tudo voando. Ah, mas não teriam máquinas tão rápidas. Tem a velocidade da luz que a natureza criou. Ela não precisa da gente para fazer coisas. Ela precisa de nós para fazermos a nós mesmos. E nós continuamos achando que somos os fazedores de coisas. Se nós formos contabilizar do ponto de vista da natureza, sob o olhar da natureza, as coisas que fazemos para ela devem estar trazendo muito mais prejuízo do que benefício. E a primeira coisa que a gente deveria fazer é a construção de si próprio, porque aí tudo o demais estaria garantido. Mas você sai fazendo coisas sem ter feito a si próprio, é complicado. Nós essa semana teremos a entrada em cartaz de um filme chamado Oppenheimer, vocês sabem, né? Que é a história do criador da bomba atômica. É um bom momento para a gente parar para pensar o quanto somos maduros para o tipo de tecnologia que a gente está criando. Porque a gente está diante de um outro dilema. A inteligência artificial está aí, com riscos. Nós sabemos que ela oferece riscos de todos os tipos. Ou seja, as coisas que fazemos, elas podem ser de uma polaridade positiva ou negativa, úteis ou inúteis, perigosas ou benéficas, dependendo do ser humano que a faz. A primeira coisa que esse ser humano deveria ter feito é a si próprio. A construção de um caráter sólido, de uma visão de mundo fundamentada em valores. A primeira coisa que ele deveria ter construído é a si próprio. Porque depois qualquer coisa que ele fizesse estaria garantida. Sem essa base psicológica, moral, espiritual, que é a construção de si mesmo, as coisas que a gente faz começam a ficar duvidosas e perigosas. E muitas vezes o tem sido na história. Esse episódio Oppenheimer é apenas um episódio. Já houve vários na história, onde a nossa capacidade de fazer coisas ficou um pouco discutível, não é? Então vamos pensar um pouco a respeito dessa questão. Queremos ser alguma coisa? Se você fosse perguntar para alguém, o que você quer ser?
Alguns diriam essa primeira alternativa. Não sei, eu sou levado pelas circunstâncias, se é que reconhece isso, né? Ou seja, hoje todo mundo é crítico, eu vou ser crítico. Hoje todo mundo está curtindo tal coisa, eu estou curtindo tal coisa. É impressionante, porque se você pegar a pauta da moda, do que se pensa agora, do que está na moda intelectualmente falando, de quais são os elementos que são hoje mais praticados pela sociedade, você faz uma listinha das preferências de 90% das pessoas. 90% das pessoas estão sendo escolhidas, estão sendo vestidas, estão sendo pensadas em muitos casos. A autenticidade é muito rara. É muito pouco aquele grupo de seres humanos que são realmente assinam embaixo da criação de si próprios. Eles pensam, eles são, eles fazem aquilo que eles escolheram ser. Então existe esse primeiro grupo, que dificilmente reconhece, né? Mas se reconhecesse, teria que dizer isso pra gente. Eu não sei. Eu sou levado pelas circunstâncias. Todo mundo hoje pensa de um jeito, amanhã pensa de outro. E é incrível, porque se eu pego uma pessoa que hoje pensa de uma maneira e amanhã ela pensa de outra, ela vai achar que foi ela que mudou, e não a sociedade. Não reconhece essa pressão da massa sobre as suas escolhas. Ela não reconhece que ela está sendo pensada. E isso é o pior, porque se reconhecesse, teria chance. Se a pessoa chegasse e dissesse, eu sou uma pessoa massificada, teria chances. Já viu. E como viu, agora tem chances de mudar. Mas em muitos casos, não existe essa consciência, né? Não existe esse primeiro caso. Outras pessoas te responderiam, eu acho que eu sei o que eu quero ser. Tenho uma meta pessoal, em projeção pessoal ou posses. Ou seja, uma ambição. Normalmente uma coisa competitiva, né? Quero chegar a ser uma pessoa conhecida, quero chegar a ser uma pessoa com um certo número de posses. Cá entre nós, que isso não é o que você quer ser. Já falamos um pouco sobre isso no início. Isso são projetos pessoais. Isso não é um sentido de vida. Não é o que você quer ser. Se você considerar sentido de vida, o que você quer ser, é alguma coisa que justifica toda a sua vida. E não simplesmente um capricho que num determinado momento se esgota. Ah, eu quero ser uma pessoa que desempenha tal profissão. Tá bom, estou desempenhando tal profissão. Se amanhã ou depois eu resolver fazer outra coisa, eu deixo de ser? Não, eu ainda sou o mesmo. Isso é simplesmente um ofício. Isso é um projeto pessoal. Ou seja, é engraçado quando a gente pergunta às pessoas isso, do que elas querem ser. Elas vão te dizer um monte de coisas que são muito supérfluas e passageiras. Ah, eu quero ser uma pessoa proprietária de um apartamento assim, assado. É bom, tenha o seu apartamento, não tem nada de mal nisso. Mas o dia seguinte do apartamento você vai viver em função de quê? Se o sentido de vida era só isso. Acabou, né? Muitas vezes acontece de pessoas que têm essas questões financeiras muito bem resolvidas, pessoas que têm um determinado patamar de posses, talvez vocês já tenham ouvido falar, e entram em depressão. Simplesmente porque chega um determinado momento que, agora para onde? O que falta eu desejar? Que a vida foi colocada como um simples acúmulo de desejos. E quando eu preenchi os meus desejos? Vou viver pelo quê agora? Qual vai ser o dia seguinte daquele que já tem o carro, já tem o apartamento, já fez a viagem, já trabalhou no que ele queria? A vida não pode ser só isso. A vida é algo muito maior do que isso. E aí vem esse terceiro grupo de pessoas, que realmente, se você pergunta para elas o que você quer ser, ela vai te dizer, eu sei o que eu quero ser. Eu tenho um propósito de vida idealista, quero me tornar um ser humano melhor. Esse propósito está explícito em tudo que eu faço. Eu sei trabalhar pelo outro, eu sei trabalhar pelo todo. Eu quero ser um ser humano verdadeiro. Eu quero alcançar aquilo que a gente pode considerar do máximo da condição humana. Eu quero me completar como ser humano. Essa é uma pessoa que tem um sentido de vida para a vida inteira. Nunca vai acontecer dele levantar da cama pela manhã e não ter pelo que viver. Uma vez eu vi uma pessoa descrevendo um episódio de depressão. Aquilo me tocou muito porque eu achei uma experiência muito dolorosa. Ela dizia que ela estava no meio de uma crise depressiva, ela abria os olhos pela manhã e olhava para o teto do quarto e tentava enumerar uma, duas boas razões para levantar da cama e começar tudo de novo. E não encontrava. Uma ou duas boas razões para continuar vivendo e não encontrava. Se é uma coisa que todo mundo sabe, mas na prática é um pouco difícil da gente colocar isso objetivamente na vida, é que uma pessoa sem motivação, ela está sujeita a todos os dramas psicológicos do mundo. E que para você tirar uma pessoa de um drama psicológico, você precisa ter algo acima que a puxe, que dê a ela a condição de ter garra para poder sair daquela, ter pelo que viver, ter algo maior a que dedicar à sua vida. Ou seja, um idealismo que dê a essa pessoa uma motivação para a vida inteira. Eu quero ser um ser humano verdadeiro, e um ser humano verdadeiro faz diferença no mundo. Em última instância, eu quero mudar o mundo, um pouquinho que seja, porque eu existi. Isso é chamado de um idealista. Um idealista é um cidadão que pode até se abater, pode até viver uma crise, mas ele vai sair dela. Sabe por quê? Quando ele abre os olhos pela manhã, que ele olha para o teto do quarto dele, ele vê uma boa razão pela qual continuar lutando. Eu não vou deixar o mundo do jeito que eu encontrei. Eu não vou sair daqui do tamanho que eu era quando cheguei. Eu vou sair maior do que eu entrei. E o mundo vai ficar um pouquinho melhor porque eu existi. Eu não desisto de fazer diferença. Então eu posso dizer para vocês que esse eu idealista que existe adormecido dentro de todos nós é de onde vem a nossa capacidade de sermos motivados e superarmos os dramas da vida, superarmos as adversidades, porque é algo que justifica até o último respirar, até o último momento, até o último sopro de vida é justificado por esse objetivo. Se eu tiver um sopro de vida, nesse sopro de vida eu vou procurar beneficiar o mundo de alguma maneira. Vou procurar dizer aquela palavra que alguém precisa ouvir. Vou procurar levar aquele consolo que aquela pessoa precisa receber. Vou procurar conquistar aquele nível de sentimentos que eu gostaria de conquistar. Enquanto houver vida, eu estarei lutando para ser um ser humano melhor, para buscar esse ideal. Ou seja, uma pessoa que tem um ideal é uma pessoa que tem protagonismo, que tem movimento próprio, que não é empurrado pelas circunstâncias. E aí ela começa a ter condições de realmente construir em si próprio qualquer coisa. Quem almeja os fins, almeja os meios. Pensem que essa é uma geração, não preciso falar isso para vocês, todo mundo sabe, está nas estatísticas, uma geração que sofre de uma tendência à depressão, à melancolia coletiva. Por que será?
Nós estamos motivados pelo quê? Nós vivemos pelo quê? É o que nós buscamos. Tá? Então a primeira coisa que a gente teria que se perguntar sobre esse tema é: o que eu quero ser? Eu quero ser alguma coisa? Eu tenho uma meta que justifique toda a minha vida? Algo que seja real, que não seja preso a coisas, a circunstâncias, a situações, algo que dependa apenas de mim? Esse é o elemento fundamental para a gente começar a discutir quando fala desse assunto. Eu tenho aqui um vaso de flores em cima de uma mesa que tem 3 pernas. Aí eu resolvo fazer uma experiência, eu vou cortar as pernas dessa mesa. Eu corto a primeira perna, é muito provável que a mesa já trema e derrube o vaso no chão e ele se espatife. Vamos dizer que eu corto essa primeira perna e ele ainda consiga, amparado ali na parede, escorado na parede, ele ainda consiga ficar de pé. Muito inseguro, mas ainda fique. E aí eu vou e corto uma próxima perna, aí não tem jeito. Aí vai tudo para o chão e esse vaso se espatifa, não é verdade? Agora, se antes disso eu fizesse um furo aqui nesse teto, eu colocasse um daqueles ganchinhos de samambaia, de planta, bem fincado, bem preso, e colocasse ali uma correntinha, alguma coisa que prendesse esse vaso, de tal maneira que ele estaria só roçando na mesa, mas o ponto de apoio dele está lá em cima. Eu vou e corto uma perna da mesa. O que acontece com o vaso? Nada. Vou e corto 2. O que acontece com ele? Coisíssima nenhuma. Eu posso cortar todas as pernas da mesa e ele fica de pé, porque ele só roça a mesa. O ponto de apoio dele está acima. Agora parem para imaginar qual é o nosso ponto de apoio. Nós temos circunstâncias que nos prendem ao mundo, ou seja, uma profissão, amigos, uma situação financeira. Digamos que essas são as 3 pernas da minha mesa. A vida vem e corta uma dessas pernas. Eu tenho um rompimento, sei lá, um divórcio. Já é uma coisa forte na minha vida. Muita gente já desequilibra aí. Se além disso a vida vier e cortar mais uma perna, ou seja, a minha vida financeira também entra num caos, a maioria das pessoas se espatifa. A maioria das pessoas não vai conseguir estar de pé. Mas já houve na história homens que passaram por situações onde todas as pernas da mesa dele foram cortadas e permaneceram de pé. Onde é que estava o ponto de apoio dessas pessoas? Acima. Tinham um ideal. Tinham algo que eles queriam conquistar como seres humanos, queriam chegar lá. E, portanto, independente das circunstâncias materiais, eles roçam o mundo, mas não dependem do mundo. E por isso, seja lá o que for que aconteça, se mantêm de pé e saem do outro lado maiores do que entraram. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que considerar do ponto de vista do querer é querer ser de fato. Querer ser um ser humano completo, pleno, é a melhor coisa que podemos querer ser.